dia mais uma vez. Então a irmã Joana da Cruz vai agora fazer a sua conferência com o tema A Fidelidade na Oração Diante das Adversidades na Missão. E o lema de São Paulo: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. A irmã já explicamos, já conversamos, ela tem um tempo para falar. Depois vamos abrir para perguntas. E aí quem quiser fazer alguma pergunta, vem aqui na frente para facilitar para a irmã ouvir também, ficar melhor, tá bom? Vamos ficar de pé. Pai, Filho e Espírito Santo. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. glorioso São José, Rogai por nós. graças e louvores sejam dados a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A primeira coisa que eu preciso falar com vocês antes de entrar propriamente no tema é que é uma coisa muito esquisita para uma carmelita falar em público. Então não sei como é que eu vou me sair nessa circunstância, porque assim, eu digo, antes eu falava muito quando a gente estava vocacionada, era jovem, mas agora já perdi o jeito. Então, assim, até estava falando com o Pedro, né? Tem uma hora, não sei se eu vou preencher essa hora, ou se eu vou ter que passar um pouco dessa hora, que não pode por causa do horário. Então, peço sobretudo, assim, a veia de vocês todos para compreender essa minha limitação. E, assim, foi muito interessante esse vídeo e me alegrou muito. Justamente o tema, fidelidade na oração diante das adversidades da missão. Muitas vezes, eu sou de uma geração em que o fazer, o levar a Cristo para as outras almas, ele está totalmente impregnado, digamos assim, de uma postura exterior. Com boa consciência, com vontade de fazer o bem, mas assim, sem pensar no interior. A gente não pode tocar uma música se antes a gente não afina o instrumento. E no caso daqueles que se envolvem na missão, é necessário, eles como instrumento de Deus para proclamar a Boa Nova, é necessário que de fato eles afinem este instrumento. Então, me chamou a atenção de que isso é uma preocupação nas novas gerações missionárias, né? E é por aí que a gente vai. Antes, então, de chegar e falar da fidelidade na adversidade, a gente precisa entender, antes de tudo, o papel da oração na vida daquele que se diz proclamador do Evangelho, daquele que se diz o arauto do Evangelho, que leva a Boa Nova. Para a gente chegar e levar, né, assim, de uma maneira fidedigna o Evangelho, é necessário a gente ter um conhecimento de Cristo. E isso a gente só consegue na oração. A gente pode ter um conhecimento de cenário, a gente pode ter um conhecimento de estudo, a gente pode ter um conhecimento de cursos de missiologia, onde a gente fala de Cristo e das técnicas de anunciar o Cristo. Mas o testemunho verdadeiro, a proclamação verdadeira do Evangelho, brota de dentro.
A gente vê, por exemplo, o exemplo da igreja primitiva, né? Assim, é de assustar, como naquelas condições nada favoráveis para a pregação, de coisas básicas, feito transporte, feito compreensão da língua, feito de inserção na cultura, né? Então, assim, eles eram poucos, estavam proclamando o querigma na sua integridade, que é chocante, é falar de um homem que foi crucificado. Vamos lembrar de São Paulo na pregação dele junto aos gregos, né? No entanto, essa igreja primitiva, ela se expandiu com tal rapidez e ela conseguiu tantos adeptos. Não que nós não tivéssemos, que a igreja primitiva não tivesse as dificuldades que nós temos. Mudaram, assim, as dificuldades, mas a dificuldade faz parte da proclamação do Evangelho. E, assim, foi um alastrar-se do cristianismo a ponto de renovar a face da terra. Isso aconteceu por quê? Porque os primeiros cristãos tinham um conhecimento experiencial de Cristo. Os apóstolos que conviveram com ele e as primeiras gerações de cristãos, porque viam Cristo naqueles que pregavam Cristo. Aqueles que pregavam Cristo tinham gestos iguais ao de Cristo, tinham valores iguais ao de Cristo. E isso convence. Isso realmente faz seguir a Cristo. E isso a gente só consegue mesmo, de fato, com a oração. Não tem outra maneira da gente conhecer Cristo senão nessa vida de intimidade com Ele. A oração, e eu digo assim aqui, aquela oração de contato com nosso Senhor, ela revela, ela ilumina para as dificuldades que a gente tem. Ela dá o discernimento sobre como agir, como fazer. Quando a gente pega e assume, digamos, uma missão, né, um encargo missionário, a gente pode chegar na situação que tem tanta coisa para fazer. Eles não vão ter condições de absorver o Evangelho e os meus ensinamentos nessa situação precária. Olha, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar um tanto de alvenaria, fazer um salãozinho aqui, porque eu vou pregar o Evangelho, porque eles não têm o salãozinho, mas também não tem escola, então a gente pode aproveitar e vamos usar esse salãozinho para fazer a escola, né? Aí começa o drama, que começa o quê? A sufocar essa vida de oração no missionário. Como é que eu vou fazer para achar o bloco? Como é que eu vou fazer para pegar o cimento? Nossa, a Nobre está cheio de cimento. É um lugar que tem cimento. Todo mundo passa mal de respiração por causa desse cimento. Mas eu vou bater lá? O antigo dono dos cimentos era um católico. Agora ele deixou de administração por um protestante que não quer saber da gente, está querendo ajudar as ações da maçonaria, sei lá o que, assim contaram, né? Depois, o que eu quero? Não, vou ter que fazer, eles não têm, criançada aqui não tem condições, assim, de ter uma catequese, levar um livrinho para casa para ler, porque não tem escola, então vamos providenciar a escola. E a saúde aqui, vamos fazer um ambulatório, mas como é que vai fazer? Vai ter médico que vai ter disponibilidade para atender? Não. Eu vou ser padre, eu vou cuidar aqui da minha paróquia, vou celebrar a minha missa, eu vou delegar para fulana, vou delegar para ciclana. Aí, primeiro, a gente tem mais dor de cabeça, porque a fulana e a ciclana vai fazer coisa errada e a gente tem que ir lá desfazer e fazer de novo. Ou então a gente percebe que aquela que se dispôs a ajudar, aquele que se dispôs a ajudar, está muito pouco imbuído daquilo que é a postura evangélica propriamente dita. Ele está querendo a fama na comunidade. Eu ajudei, eu construí. Então, tudo
tudo isso, todas essas necessidades acabam, de alguma maneira, sufocando a vida de oração. E com isso, compromete a missão. A missão, para ser frutífera, ela tem que ter Cristo. Se Cristo foi o enviado do Pai para proclamar a boa nova, os missionários são os enviados de Cristo para a sua missão na terra. Se a gente não tiver na oração essa intimidade com Cristo, nós corremos o risco de ter duas profissões, que não é nenhuma profissão de fé. Nós podemos ser assistente social e nós podemos ser um antropólogo. Porque para eu entender o povo, eu preciso me enculturar. E aí eu esqueço da minha cultura para absorver a cultura do outro. Sendo que o missionário, ele tem a cultura do outro, mas ele passa a cultura cristã. Ele sabe que existem necessidades sociais, mas até eu achei muito interessante, né, no Evangelho Gaudium, o Papa Francisco diz assim: é necessário sim matar a fome material, porque a fome material é imprescindível para o ser humano crescer, mas é necessário antes matar a fome espiritual. É essa, digamos assim, a conduta que todos devemos ter na questão da missão. O missionário é aquele que está revestido dos sentimentos de Cristo. Sentimentos de Cristo é ascendente com relação ao Pai e descendente com relação à humanidade. A gente não vai falar tanto aqui, em função do nosso tema, daquilo que é o sentimento idêntico para o Pai, mas isso deve estar também no coração do missionário. O Pai quer que todos conheçam tenham a salvação e conheçam a Deus e tenham um contato com Deus. Por isso, enviou seu Filho para redimir e para mostrar como que era o plano primeiro dele com relação ao homem. O missionário é aquele que está mais imbuído, sem esquecer que esse é o desejo do Pai de se dedicar à humanidade, de descer à humanidade. E aí vem o primeiro gancho com a parte da nossa, digamos assim, que vamos desenvolver depois, dessa questão de completar em minha carne o que falta a paixão de Cristo. Quando eu penso no próximo, eu imitando Cristo, eu tenho que ter muito claro a continuação de Filipenses. Filipenses diz assim: revestidos dos sentimentos de Cristo. E aí diz assim: ele não se apegou a ser Deus, mas ele se humilhou, ele se fez homem, se fez obediente até a morte e morte de cruz. Ele se fez homem. Se a gente for usar uma linguagem missionária para isso, ele se enculturou na humanidade. Quando Cristo faz homem, ele usou seus braços para trabalhar como um homem. Ele suou como um homem. Ele se cansou, ele foi dormir lá no barco, tinha um travesseirinho lá para ele, mas ele se cansou. Ele teve fome. E por isso ele se compadeceu daquela multidão e fez o milagre da multiplicação dos
dos pães e dos peixes. Cristo conheceu a fome. Na cruz ele diz assim: tenho sede. Ele conheceu tudo isso. Esse processo de enculturação tem que haver no missionário, porque Cristo fez esse movimento de descida. No início pode ser que tenha todo um fervor, todo um entusiasmo, e assim, a gente não liga para isso. A gente vai para frente, a gente se encultura, a gente se abaixa, mas com o passar do tempo, isso pode se tornar um peso e a gente fica afrouxado. O nosso cuidado para que isso não aconteça está na oração. A oração nos dá fortaleza. Quando, no meio de uma dificuldade missionária, a gente lança o olhar para Cristo, vê como Ele chegou na cruz, a gente tem força interior para prosseguir. A cruz, ou seja, a adversidade, como foi colocado, faz parte assim, da vida de qualquer cristão. Mas, no cenário, ela tem uma característica especial. A gente pode dizer que a cruz, o sofrimento na nossa vida, é uma ação de Deus sobre nós para nos ajudar a nos santificarmos, a nos purificarmos. No missionário é além. A cruz o santifica, mas ela é uma cruz do Cristo enviado para o Pai. É a cruz que traz graças para o outro. Por isso, nunca a gente desanima diante das adversidades. A gente olha a adversidade como um dom do alto. É a oportunidade que nosso Senhor está dando para que a gente tenha algo a oferecer na imitação dele, que se ofereceu todo inteiro para nós. A nossa cruz, vivida com ele, é um meio da gente trazer a graça para a humanidade. Tem um ditadozinho, que é um ditado popular, mas pelo jeito ficou muito esquecido no povo, porque agora eu não escuto mais falando isso. Mas quando eu era pequena, a gente escutava, sobretudo quando a gente ia para a escola, a gente tinha que ficar estudando para fazer prova, e a gente tinha vontade de sair para brincar. E esse ditado, sem sacrifício não há benefício. Então tinha que se sacrificar, estudar, esquecer da semana, esquecer da brincadeira, para tirar boa nota na prova. Hoje em dia parece que não se faz isso. Era corriqueiro no meu tempo de infância. Hoje eu não escuto ninguém falar isso. É um pouco da nossa sociedade, né? Assim, do mais fácil. Mas o missionário tem que ter isso na cabeça. Sem sacrifício não há benefício, porque ele imita Cristo. Cristo é o homem sacrificado na cruz por nós, para benefício de todos nós. Então, jamais abandonar essa oração. A oração nos fala quem é Cristo, para a gente anunciar com autenticidade. A oração nos explica os mistérios de Cristo, nos faz penetrar os mistérios de Cristo. E quando a gente conhece por experiência, a gente fala muito melhor do que quando a gente conhece só por discurso. O discurso, o conhecimento por discurso, ele é falaz. Sobretudo na missão. Porque as pessoas
pessoas querem um testemunho, querem uma verdade. Elas não querem teoria. Elas querem ver o missionário perto delas. Às vezes não precisa ter um ambulatório, mas debaixo de uma árvore a gente toma a temperatura de uma criança e dá uma Novalgina. Isso marca. E aí a gente diz assim para ela: olha, Jesus vai tomar cuidado de você, porque ele fala muito, seja amiguinho dele também. A missão é esse adentrar no mistério de Cristo e proclamá-lo. E como eu disse, dois efeitos principais da oração é a fortaleza, para a questão dessa adversidade que a gente encontra no dia a dia, e é também o discernimento. Para a missão, são dois dons que a gente precisa, né? Duas graças que a gente precisa, que vêm do alto. Não vão vir de ciências humanas. A fortaleza vem do alto. Ok, tem pessoas que por causa do seu perfil, da sua personalidade, tem mais, digamos assim, tem mais garra, tem mais resistência. Então está tudo desmoronando, aquele ambulatório que ele queria fazer não dá certo, não vai para frente, e eu vou até o fim, eu luto, eu falo com um, eu falo com o outro, não desisto. É ainda uma fortaleza humana. Mas é necessário uma fortaleza divina, para que não seja uma construção que chegue ao fim só com esforços humanos, mas que seja uma construção que o Senhor construiu. Aquele negócio que a gente reza nos Salmos: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os seus construtores. Eu posso chegar ao fim da construção por causa da minha fortaleza natural. Se eu chegar ao fim da construção porque o Senhor construiu, é diferente. Aquilo vai dar um testemunho de um amor pelo irmão, pelo próximo, uma preocupação por ele. E depois o discernimento, a luz, saber o que fazer numa missão. Tem tanta circunstância que ela é complicada na missão, que a gente precisa de luz para resolver. Não vão ser as técnicas da sociologia, as técnicas da psicologia. É necessário vir do alto. Hoje em dia, a sociedade está muito refratária ao Evangelho. E a gente vai, prega, e eles chegam em casa, liga a televisão e vê tudo às avessas. Esquece do que a gente pregou. Como fazer isso? Como, entre aspas, desapegar da TV, do celular, das porcarias que passam no celular? Como resolver situações que são verdadeiramente doloridas, mas que a gente percebe que é importante para o lado humano? Situações que Deus não aprova, sei lá. Tem uma mãe que chega, né, assim, ela é católica de domingo, digamos assim, e chega assim: padre, agora minha filha engravidou. Mas o que eu fiz? O rapaz já foi embora, não quer saber. Padre, assim, vou pedir, vou falar para ela, já comprei a pílula lá, nós vamos abortar, porque olha, como é que vai ficar a situação? Ela até sabe o que a igreja pensa.
ela até tem o sentimento, porque ela já foi mãe, do que isso representa. Mas a sociedade não tem esse discurso. O padre está lá falando sozinho. Como eu vou agir nessa circunstância? Aí vai lá, vai na farmácia, fala com a farmacêutica, tem um monte de remédio lá para abortar, que explica, que ela fala, não, é contraceptiva. Não é só de nome, ele aborta mesmo, a concepção já aconteceu. Não dá, isso é o sustento da minha farmácia. Vai lá, dá um jeito, daqui a pouquinho, semana que vem, a tal da farmacêutica está cheia de pílula lá de novo. Família. Então, é que quando eu casei, eu não sabia, eu era muito nova, eu não sabia. Eu tenho direito a ser feliz. Então é assim, meu marido é um bebê, esse aqui me ajuda, não sei o que lá. Vai falar o quê? Vai agir como? Questões morais que hoje você vai para a escola pública, a criançadinha do interior também vai para essa escola pública e aprende as bobagens maiores possíveis que existem. E a gente vai falar o quê? Para que assim, mas foi o professor que falou, mas não tem problema. Oração sobre como agir. Depois, outro grande problema e que todos enfrentam é que todos querem ser missionários. Então você vai numa cidade do interior, tem batista, tem quadrangular, tem não sei mais quem. Não, mas é tudo bom. Isso é o que se passa na sociedade. Mas é tudo bom, o importante é crer em Deus, todos falam de Jesus, está tudo bem. O que eu faço? Eu vou negar o meu Jesus? Eu vou dizer que está tudo bem? Que é isso mesmo? Tudo bem, você escolhe a igreja que você quer? Eu não posso fazer isso. Mas eu preciso de um discernimento de como agir. Depois, a resposta vai ser de cada um. Mas eu tenho que dar uma resposta àquele que me enviou. Eu não posso cair em função de um tudo bem. E depois, com tanta dificuldade, não é difícil que a gente se acomode, que a gente deixe o barco correr. Só o amor a Cristo é que não permite que nós nos acomodemos, tenhamos uma vida fácil. Já fiz tudo que eu podia fazer, até pensei em fazer a festa do Santo Padroeiro, porque aí o pessoal se preparava mais, e eu podia fazer um exame de consciência com a comunidade, estou disposta a confessar todo mundo, e aí prepara a festa, aí chega a conclusão, eles não estão interessados em nada disso, eles estão interessados em Maria Isabel, na panela de Maria Isabel, que está lá no pátio da igreja para comemorar. Eu desisto, eu fico cansado, eu tenho um desinteresse. Agora, se a gente for pensar no grande missionário da história da igreja, São Paulo, olha o que ele enfrentou. E ele não desistiu. Nós estamos falando de coisas bem externas, nós não estamos falando de perseguição, de martírio. Embora todos tenhamos que estar preparados para isso. Ele foi martirizado, ele não desistiu. E essa tem que ser a nossa postura. Outra coisa que é importante
mesmo que seja um missionário leigo, que dá testemunho de oração no dia de hoje, ele chama a atenção. Ele suscita uma curiosidade que pode ser uma curiosidade santa. Porque quem reza hoje em dia? Quando a gente vai em algum lugar e encontra alguém de joelhos rezando, isso é algo tão inusitado que chama a atenção e já é um gesto de evangelização. A oração, o papel da oração na missão é o papel de um alicerce. O exterior, as obras sociais, elas devem ser feitas, mas elas têm que estar alicerçadas na oração para serem obras de Cristo, não obras dos homens. Como eu falei, qualquer um pode prestar assistência social. Qualquer um pode estudar uma cultura para se inserir naquela cultura. O missionário de Cristo, ele faz isso, mas fundamentado em Cristo. Ele é missionário de Cristo. E eu queria dizer para vocês, o autor carmelita, que ele fala justamente, ele cita justamente essa questão de completar em minha carne o que falta a paixão de Cristo. Mas, se vocês não veem, o Carmelo é essencialmente missionário também. Porque o que a gente quer, nós aqui atrás das grades, temos Santa Teresinha como um exemplo de padroeira das missões. E os frades carmelitas que têm uma vida ativa, eles também têm, eles saem em missões para outros países, missões agentes. E assim, hoje em dia tem as missões metropolitanas, como eu digo, né? Porque também precisa evangelizar esse pessoal das grandes cidades. E por que esse aspecto apostólico, né, missionário, em ordens, uma ordem que se diz assim, contemplativa, e é de fato contemplativa, e que busca a intimidade com Deus? Porque se a gente busca a intimidade com Deus, a gente cuida das coisas desse Deus tão amado. A gente quer levar essa mensagem para todos, sem acepção de pessoas. E lá pelos anos de 58, por aí, esse frade carmelita, talvez vocês conheçam, é o Beato Frei Maria Eugênio de Jesus, do Menino Jesus. Ele tinha conhecimento, as carmelitas tinham ido para Xangai, na China, para levar a vida contemplativa para a China. E aí veio o comunismo na China. E ele recebeu cartas de muitas comunidades religiosas na China, inclusive das carmelitas. Mas primeiro, ele fez uma carta que ele recebeu de um padre jesuíta. Os jesuítas estavam na China já há muito tempo. Eles tinham feito um trabalho de evangelização enorme. Tinham conventos, tinha universidades, seminário, convocações. E aí veio o comunismo. Não houve resistência por parte dos chineses, foi um negócio meio surpreendente, e eles ficaram quietos e tomaram tudo. E aí prenderam os católicos e veio essa carta, esse testemunho desse padre. Aí o Frei Maria Eugênio diz assim:
Lembro-me que faz 2 anos vi também um padre jesuíta, antigo superior da missão em Xangai, que tinha passado 16 meses na prisão e dela trazia marcas no corpo e na alma. Achei que devia consolá-lo para o encorajar. Ele recusa, por assim dizer, meus encorajamentos e me diz: não, padre, nós somos vitoriosos. Assim que pudermos voltar à China, teremos conversão em massa. Meus juízes disseram: o comunismo na China fez o que quis. Não encontrou obstáculos, ou melhor, só encontrou a religião católica. Nós impressionamos as massas, trabalhamos nessas massas, e quando voltarmos, encontraremos a messe pronta diante dos apóstolos que se apresentarem. São palavras cristãs, palavras ditas evidentemente com sofrimento diante da derrota, diante do desastre. Esse missionário me dizia: passei 25 anos em Xangai. Em alguns meses, vi desmoronar toda a obra que realizei durante esse tempo e na qual nossos padres trabalharam tantos anos. A universidade, a residência universitária, nossos conventos e todo o resto. Sim, é verdadeiro sofrimento diante desses desastres. E aí ele comenta um pouquinho das carmelitas que viveram essa mesma situação. E as carmelitas acrescentavam: compreendemos o sofrimento de Nossa Senhora no Sábado Santo, diante dos abandonos e destruições. Entretanto, é a esperança que se ergue, é a igreja que se faz. Essas almas carregam consigo a igreja. Elas fizeram a igreja, trabalharam por ela, mergulharam profundamente nela. Já é a vitória. Prepararam os futuros triunfos da igreja na terra, os triunfos também do último julgamento, os triunfos dessa igreja resplandecente de Cristo, irradiando sua luz e sua vida nas almas, triunfando nelas. A igreja é isso. É necessário passar por uma sexta-feira santa, ele vai desenvolver depois. E é aí que está uma chave da perseverança nos momentos de perseverança na oração, nos momentos de adversidade. A igreja é o corpo místico de Cristo. A cabeça teve um itinerário. A cabeça passou pela paixão, passou pela morte e viveu e vive a ressurreição. A vida dos membros não pode ser diferente da vida da cabeça. Seria um absurdo membros sem cabeça. Os membros estão ligados à cabeça e têm o mesmo destino. Toda missão, todo missionário tem que passar pela Sexta-feira Santa. Tem que ver o fracasso na sua missão. Tem que ver a derrota na sua pregação. Tem que sentir um cansaço extenuante que te faz cair no meio da via sacra. Mas tudo isso tem que ser vivido naquela perspectiva da vida de Cristo, completando em minha carne o que falta à paixão de Cristo. E por quê? Por um acaso os méritos de Cristo não são infinitos, não bastam em si mesmos? Sim. Mas hoje, para construir a igreja, que aliás nasceu de um sofrimento,
foi transpassando o coração do cadáver de Cristo, que jorrou o sangue da onde nasceu a igreja, ou seja, por um ato de violência, para construir a igreja hoje, é necessário que o missionário percorra o mesmo, que é membro, percorra o mesmo caminho da cabeça, passe pela Sexta-feira Santa para poder aplicar na igreja os méritos de Cristo que são infinitos. Quando São Paulo fala isso, as noviças aqui às vezes perguntam bastante isso para mim, porque na profissão a gente recebe um crucifixo e a gente mantém por debaixo do escapulário. E quando dão esse crucifixo para nós, assim, recebe agora esse crucifixo para que você imite na sua vida a Cristo crucificado e complete em sua carne o que falta, a sua paixão pela igreja. Mas como assim? Como é que eu vou completar isso? Como é que é isso? Cristo já não morreu? Já não morreu? Ele morreu por todos? Sim. Mas ele precisa de um instrumento que aplique esses méritos. Ele precisa de alguém que diz assim: Senhor, sofreste, eu sofro contigo, e esse sofrimento eu ofereço. E assim que funciona. E quando a gente tem isso em mente, a gente não desiste de rezar em meio às adversidades. É nesse momento que a oração se torna sustento. Não é fácil a gente prosseguir com a missão quando está tudo errado, quando a gente está doente, quando a gente está cansado, quando os planos da gente não dão certo. A gente tem vontade de fazer um piparote, puf, vai embora. Vou pedir para o bispo me transferir, vou lá para a cidade agora. Não. O que Deus espera de você? Que complete em tua carne o que falta a paixão de Cristo. Diante do sofrimento, para não desanimar, a gente tem uma graça, é um dom, é um instrumento apostólico mais possante, mais eficaz do que a minha homilia, do que a minha palavra, do que minha construção. A igreja foi construída no sofrimento. Ela vai crescer no sofrimento. Não sei se está dando para entender. Escandalizem-se com isso. Parece um discurso anacrônico, que não pega mais hoje, né? Mas o fato é que essa é a realidade. Não é anacrônico, porque isso é a essência do cristianismo, é a essência da nossa fé católica. Vocês vão pregar a boa nova do quê? Dizendo o quê? Querigma clássico. Jesus sofreu, morreu e ressuscitou. Ele sofreu, ele morreu. Eu não posso ensinar o querigma se eu não o vivo. Não sei se está dando um pouco para entender, se está parecendo muito anacrônico, mas assim, é a nossa realidade. E para vocês que vão ser padres, sacerdotes, existe a oração fundamental do querigma, a oração da paixão, morte e ressurreição, que é a Santa Missa. Nós, do lado de cá, que participamos da Santa Missa, todo fiel deve se compenetrar desse querigma que está atrás da liturgia e deve procurar vivê-lo. Tinha um tempo que a gente dizia assim: isso acabou e vamos continuar a missa lá fora.
eu só posso continuar a missa lá fora se eu entendi o que aconteceu na missa do altar. Porque no momento que eu colocar o pé para fora da igreja, as dificuldades vão aparecer. Eu estou querendo ir para minha casa para fazer o almoço, mas aí vem um fulaninho que para ali e que quer conversar comigo, que eu não consigo. Missa. A missa continua, o sacrifício continua. Isso é testemunhar Cristo. Não desistir da oração que ilumina, dando fortaleza, que iguala, me faz semelhante a Cristo e que vai me dar forças para proclamar o Evangelho. Certo? Não sei quanto tempo tem ainda, se... 15. Então, bom, eu não sei, assim, como eu falei para vocês, Carmelita não sabe falar muito, mas se ficou claro, assim, que deu para falar, eu me dou por satisfeita, senão eu começo a repetir feito um papagaio até vocês entenderem. Mas eu não sei se querem fazer alguma pergunta, alguma coisa nesse sentido. Se eu fui muito anacrônica, podem dizer, me perdoem. Eu, na verdade, eu pensei assim, quando recebi o convite do Pedro Henrique através do Padre Reginaldo, eu disse, não, eu falo, né? Mas talvez seja uma linguagem que está muito diferente daquilo que se tem nas formações para a ação, né? Então, mas é um pouco, a Carmelita é assim, a Carmelita é missionária, assim, pelo carisma dela, mas ela é missionária justamente dessa maneira, né? Completando em sua carne, com os pequenos sacrifícios, vivendo o mistério pascal em si, para oferecer pelos missionários que vão cuidar de perto das almas. Como Santa Teresinha, que estava ofegante, já tuberculosa, andava no claustro por um missionário que estava cansado. Elizabeth da Trindade, que estava com uma doença que a comia totalmente por dentro, assim, quero ser uma humanidade de acréscimo, completar em sua carne o que falta a paixão de Cristo. Alguma pergunta? Bom dia, irmão, sobre isso. A senhora, no início da fala, nos falou um pouco sobre Santa Teresinha, sobre por ela ser padroeira das missões, né? E nós conhecemos um pouco do testemunho dela, missionária, a partir das suas obras, a partir da biografia dela. Eu gostaria de saber, a partir do testemunho da senhora, o exercício missionário na vida contemplativa, a partir do seu testemunho de vida, e como que o seu testemunho pode também nos inspirar, mesmo nós estando nas reais desse mundo, como também ser contemplativo, missionário, contemplativo nessa realidade. Santa Teresinha é conhecida de todos, né? Então, assim, os pais dela tinham todo esse anseio missionário justamente porque sabiam o quão é importante proclamar a boa nova. Então, eles queriam filhos que fossem padres missionários, mas nasceu uma menina que ficou a padroeira das missões. No caso, e assim, isso está dentro do nosso carisma, no meu caso particular, como ele perguntou, a primeira coisa que me moveu a vir para o Mato Grosso para fazer essa fundação foi, no fundo, um apelo missionário. Eu fiquei sabendo que aqui na igreja de Cuiabá não havia vida contemplativa, e isso me faz pensar, é uma igreja incompleta, eu dizia, era uma igreja manca, tem todo o seu caráter apostólico,
mas não tem o seu caráter contemplativo, que tem, no caso do Carmelo, a missão de sustentar a vida apostólica. Então, eu vim para cá como missionária, para trazer o Carmelo para cá e para trazer esse tipo de vivência para cá. O que a gente faz atrás das grades não é nada muito, digamos assim, extraordinário, não é nada muito que chame a atenção, grandioso, mas é naquilo que são as pequenas coisas, como diz Santa Teresinha, que a gente oferece pelos missionários. Ela andava, mas ela também rezava pelo missionário. Às vezes a gente recebe gente no locutório com pedidos de oração, explicando as coisas que encontram de dificuldades aí no interior do Mato Grosso. Às vezes dificuldades, né, de dar conta de tantas comunidades. Um padre zeloso que quer ser um verdadeiro dispensador dos sacramentos e as dificuldades que encontra. Na verdade, para nós aqui, como Santa Teresa também, que esse caráter missionário saiu da Teresona, né? Ela disse assim: nós não podemos fazer muitas coisas que estamos fechadas, mas nós podemos cativar o coração de Cristo e pedir que Ele dispense graças. Então, no nosso dia, as pequenas modificações, as pequenas renúncias, os atos de paciência, às vezes uma coisa que todos temos aqui em Cuiabá, às vezes o calor, tudo isso é oferecido. É bobagem? É. Mas como dizia Santa Elizabeth da Trindade, os nossos atos seriam banais se nós não percebermos Cristo conosco. As pequenas coisas que nós fazemos, os atos banais, junto dele se transformam em algo divino, que tem uma eficácia única. Dá até vontade de rir quando, por exemplo, quando a gente diz assim: estou exausta hoje, vou para a cama, vou dormir. E eu vou dormir muito bem. E eu durmo muito bem. E eu digo assim: ofereça esse meu sono para isso também, que ele consiga descansar. Não está ausente nas pequenas coisas, é a presença, a intenção, é a lembrança, e tudo vai sendo oferecido, né? A gente, às vezes, assim, as pessoas assim: mas troca a carta, que nem Santa Teresinha trocava. Isso foi uma coisa meio esporádica, né? Se a gente pensar o número de cartas que Santa Teresinha escreveu para os irmãos missionários dela, a gente dá contar nos dedos, né? A gente não escreve carta para o missionário, mas a gente sussurra nos ouvidos de Jesus. E Santa Teresa diz assim: que vocês, né, se dirigindo para nós, sejam tais que possais conseguir tudo do vosso divino esposo. Então, assim, é uma oferta de vida. Uma oferta de vida. Não tem algo específico, mas a gente sabendo, a gente oferece. Certo? Uma resposta bobona, né? Mais alguma pergunta? Tem. Bem, irmã, a senhora já falou. Nessa resposta, eu acho que a senhora já consegue responder bastante da minha pergunta, mas eu acho que vale a pena de colocar, principalmente porque a gente está entrando no final do ano letivo. Muitos aqui já estão cansados, muitos já estão, às vezes, estafados. E o período do seminário, quando a gente coloca, como que a senhora está falando, né? Não é muito do fazer. Bem, a gente tem os nossos trabalhos, a gente tem casa e
tudo mais. Mas não são os atos exteriores, como, por exemplo, eu tenho que construir um hospital ou um laboratório. Não, não é isso. Nosso cansaço é muito mais interno, às vezes existencial. E a missionariedade ela é uma condição que ela é intrínseca ao próprio ser cristão. E aí eu não sei se a senhora poderia ajudar com a gente, coisas práticas talvez, de poder iluminar a própria nossa condição de seminaristas aqui agora, a senhora que foi formanda também, né? De poder enfrentar esse próprio cansaço. A senhora falou da própria Terezinha, eu anotei ali, né? Ela andar de tuberculose no meio do claustro, oferecendo para um missionário cansado, como nós, para nós superarmos também o nosso cansaço, né? O desânimo, pelas contradições, pela fraqueza, pelo convívio com o outro também, e que sobretudo, no final das contas, são as nossas arestas que não foram aparadas em função da dificuldade do outro. Como que a gente pode ajudar com isso? Bom, para responder isso, eu acho que eu não vou ficar tanto no âmbito missionário, no âmbito espiritual. O cansaço, o desânimo, é sempre fruto de falta de esperança e falta de confiança. São duas coisas que a gente tem que cultivar nesse momento. Então, eu percebo aquela rotina, aquela corrida do dia, e assim, já não tem o sabor da descoberta, já não está tão envolvente, já se tornou o arroz com feijão de cada dia. O que eu faço? Eu preciso colocar um temperinho aí para mudar o gosto do arroz e feijão. Mas por que caiu nisso? Porque eu estou fixada no momento presente, nas circunstâncias presentes. Porque eu estou incapaz de atiçar a minha esperança, que como virtude que me liga, é uma das que me liga a Deus, e eu estou no rasteiro, eu estou no baixo. Se eu vejo aquele arroz com feijão sem tempero de novo, eu tenho que fazer um ato de esperança. Eu padeço isso agora em função de algo. Espero que isso me ajude a ser um bom padre, fazer, assim, ter um apostolado mais fecundo. É bobagem, parece bobagem, são as pequenas coisas. Mas o grande padre, ele não é feito de grandes coisas, ele é feito de pequenas coisas contínuas, que não se rompem. Então, assim, é um pequeno ato de renúncia, é um pequeno ato de amor, é um pequeno ato de paciência, é um pequeno ato de mortificação. No final do dia, eu fiz uma série de atos que me fazem semelhante a Cristo, imitando as atitudes de Cristo, me fazendo um outro Cristo. Então, diante da dificuldade, da rotina, do cansaço, eu espero que isso vá me formar à vontade, eu espero que isso vá ter uma repercussão na minha pastoral, eu espero que isso vai ajudar aquela pessoa que veio falar comigo. Eu não posso parar em baixo, parar na aparência. Eu tenho que pegar aquilo que eu vejo, que eu sinto e levar para cima. Entender o que Deus quer de mim quando eu sinto dificuldade naquilo. Se a gente sente dificuldade, permite a gente sentir dificuldade. Ele quer trabalhar a nossa natureza. Ele quer tirar a nossa natureza desse nível baixo, desse nível humano, desse nível sensorial, para nos elevar ao alto. Sempre, então, aguçar esse olhar de esperança. É um fracasso agora, é um cansaço agora, mas é um mistério pascal. É assim, depois vai ter um aleluia.
E a confiança, fundamental a confiança. Porque senão a gente começa a se fazer de vítima. E quando a gente se faz de vítima, a gente desmorona. Ah, é porque isso só acontece comigo. Ah, ninguém percebe como eu estou. Ah, não. Confiança. Nenhum fio de cabelo cai sem a permissão divina. O cansaço, a rotina, tudo isso é ocasião para a gente dizer, eu confio em vós, Senhor. Eu tenho confiança. Tu permites isso para o meu bem. Agora eu não estou enxergando o porquê. Mas é para o meu bem. Eu me entrego à sua ação divina, mortificante. Mas é uma ação divina, então ela é digna de adoração. Eu vou adorar esse sofrimento, esse cansaço, esse... não aguento mais. É uma ação divina em mim, Senhor. Eu adoro. Algo vai sair de bem. Então são duas atitudes interiores que não deixam a gente esmorecer. Ok? Muito obrigado. Serviu? Muito bem. Irmã, então, muito obrigado. Certeza que todos gostaram e foi muito útil a fala da senhora. Com certeza, sim. Nosso muito obrigado. O Padre Reginaldo deixou um abraço e bênçãos para todos. Vamos em pé rezar uma Ave Maria pelo Carmelo, esse processo de construção da sede definitiva das irmãs também, e rezar por cada irmã aqui do Carmelo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. Santa Teresa de Jesus, Rogai por nós. Santa Teresa do Menino Jesus, Rogai por em nós. nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rapidamente, está chovendo ainda, então vamos fazer viagens com as mãos. Vai um grupo, o restante espera contra a chuva, e a gente leva uma parte e depois volta e busca o restante, tá bom?